do Senhor, que é bastante conhecido da igreja. Louvado é o nome do Senhor. No Evangelho de São Mateus, capítulo de número 24, e a partir do versículo de número 36. Se a igreja quiser ficar de pé em referência à palavra do Senhor, Mateus, capítulo de número 24, a partir do versículo de número 36, que diz o seguinte: porém daquele dia, a hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vida do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até que o dia em que Noé entrou na arca. Amém. Podem sentar, amados e queridos irmãos. Aqui, igreja, está um texto bastante conhecido. As igrejas da Assembleia de Deus, ela teve um crescimento muito grande nos anos 70, 80 e 90, porque naquela época a igreja evangélica, a Assembleia de Deus, ele se preocupava muito em pregar sobre a vinda de Jesus. E eu quero dizer para a amada igreja nesta noite que Jesus está voltando. E quando Jesus voltar à igreja tem que estar preparada para não acontecer como aconteceu com a esposa de Ló. Porque quando Ló e os seus anjos iam tirar eles daquele lugar, falou para eles: não olhem para trás. Mas a mulher de Ló olhou para trás e ela virou em uma estalta de sal. Louvado é o nome do Senhor. Por isso, amados e queridos irmãos, a palavra de Deus diz que nós devemos estar preparados para que naquele dia nós possamos estarmos preparados para quando Jesus vier nós vamos buscar a sua igreja. Ele chama nós pelo nosso nome. Louvado é o nome do Senhor. Alguns não me conhecem aqui, talvez me conheçam lá da sede. Lá na igreja sede, muitas vezes a gente não tem muita oportunidade de trazer o Evangelho, mas Deus nos envia às congregações em outros lugares para que a gente possa também levar a palavra de Deus. Eu quero dizer que quando eu era criança, eu sou nascido no berço evangélico, e naquela época a gente já ouvia dizer que Jesus vinha buscar a sua igreja. E se nós imaginarmos, irmãos, hoje eu tenho 61 anos de idade, já faz 61 anos, e Jesus ainda não veio, mas a vida dele está mais próxima do que a gente imaginava. Glória a Deus. Assim como aquele povo, na época de Noé, eles estavam em casamento, eles estavam preocupados nas suas vidas cotidianas, eles não estavam nem aí para que Noé estava pregando. E quem sabe, irmãos, se nós não colocarmos a nossa vida no altar, se nós não fazermos a vontade de Deus, se nós não pregarmos a palavra de Deus, a gente pode cair na mermice. E quando Jesus vinha buscar a sua igreja, a gente muitas vezes pode estar desapercebido, como aconteceu com aquele povo. A Bíblia diz que quando Noé entrou na arca, aquele povo não acreditava, porque naquela época não chovia na terra. Ele dizia: Noé é um louco, vai dizer que vai chover 40 dias e 40 noites, e ele está construindo uma arca. Ele deve estar maluco. E assim, amados e queridos irmãos, muitas vezes nós temos pessoas que acham que nós somos loucos, porque nós pregamos um Deus que cura, um Deus que salva, um Deus que liberta, um Deus que transforma e um Deus que ressuscita morto. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, aleluia. Comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, e não perceberam quando Noé entrou na arca. Amados irmãos, eu me lembro que uma época eu estava trabalhando, na época eu trabalhava aos domingos
durante a tarde, enquanto os lotações estavam trabalhando. Eu só ia após quando eles paravam. Se os irmãos não sabem, eu sou taxista, meu carro está de fora. E as dificuldades eram tantas, porque naquela época os lotações eram nossos concorrentes. Agora nós ganhamos os aplicativos de Uber e também ganhamos os mototáxis. Mas Deus, irmãos, Ele vela pela sua palavra. Deus, Ele não é homem para mentir. E Deus tem nos dado todos os dias o alimento. Louvado seja o nome do Senhor. Eu me lembro, igreja, que eu saí depois da escola bíblica dominical, eu fui para a minha casa. Nesta época eu morava lá no São Francisco, e hoje eu moro no bairro do Caimbé. E quando deu mais ou menos às 13 horas, eu saí para a rua. E naquele momento eu saí um pouco atribulado, porque eu precisava colocar combustível no carro. E eu estava quase na reserva. Louvado seja o nome do Senhor. E nesse dia, quando eu cheguei naquele antigo terminal de integração lá no centro, não sei se alguns irmãos lembram, que ele ficava logo no início, não era lá no final. Alguns irmãos não sabem, eu não sei se os irmãos lembram, os mais antigos lembram que o terminal de integração era logo no início, ali perto do DB, não era lá no final. Aí eu cheguei, as lotações tinham parado de trabalhar, eu tinha colocado meu carro lá, e eu estava um pouco atribulado, e de repente se aproximou um homem, atravessou a rua, se aproximou um homem, e chegou perto de mim e disse assim: nem só de pão viverá o homem, e sim de toda a palavra que procede da boca de Deus. E aquele homem estava completamente bêbado. Eu olhei para mim mesmo e eu indaguei e disse: ué, um bêbado me dando esta lição? Aí, igreja, foi que eu me lembrei que Deus, quando quer falar, Ele usa até uma jumenta. E Ele usou uma pessoa que nunca nem tinha me visto, para dizer que Deus é o autor e consumador da nossa salvação. E quando eu entendi aquela profecia, eu só fiz entrar no meu carro e fui para a minha casa. Louvado é o nome do Senhor. E o tempo foi passando, e de repente eu comecei a fazer um dos maiores trabalhos que eu nunca imaginava. Eu cheguei a ganhar mais do que o gerente do Bradesco. Naquela época eu fazia serviço para o Bradesco. Eu fiz serviço para o Bradesco de 2002 a 2019. Aí foi quando então entrou a pandemia. Os irmãos sabem que tudo fechou. E naquele período eu fiquei parado durante a pandemia. Até porque eu sou diabético e hipertenso. Eu sou de risco. Se eu fosse para a rua, eu tinha a probabilidade maior de pegar a Covid-19 e quem sabe nem estaria aqui hoje. Mas Deus, pelo seu único amor, Ele me deu a oportunidade de hoje estar aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Eu me lembro, amados e queridos irmãos, que quando a pandemia acabou, o pessoal do Bradesco passou a chamar os aplicativos de veículo. E durante esse período eu comecei a ir lá para o centro, mas eu praticamente fazia o máximo, o básico, apenas para gasolina. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Jesus de Nazaré, que é o autor e consumador da nossa salvação, Ele nunca deixou faltar, irmãos. Ele nunca deixou faltar o alimento na minha mesa, nunca deixou faltar a roupa e nunca deixou faltar o calçado. Porque nós devemos crer,
Porque a porta que Deus abre, ninguém fecha.